Olha, eu já fui a muitas conferências de Bitcoin, mas essa com certeza é a maior plateia que já vi. Nossa Senhora! Então, sabe, o legal dessa conferência é que ela é toda sobre fazer história. Estamos fazendo história porque essa é a maior conferência de Bitcoin que já realizamos. Estamos esperando 35 mil pessoas aqui hoje. Estamos fazendo história porque essa é a primeira conferência de Bitcoin a acontecer com o preço do Bitcoin acima de $100 mil. Um ano atrás, em Nashville, fizemos história quando o então candidato Donald J. Trump veio falar para esse público. E ele nos fez algumas promessas. Ele prometeu acabar com a guerra contra as criptomoedas, prometeu libertar Russell Brister e prometeu nunca vender nosso Bitcoin, prometeu uma reserva estratégica de Bitcoin e prometeu tornar os Estados Unidos a superpotência do Bitcoin no mundo. Em 100 dias, promessas feitas, promessas cumpridas. E hoje, a gente faz um pouco de história nesta manhã ao receber, pela primeira vez, o vice-presidente em exercício dos Estados Unidos da América para falar à comunidade global do Bitcoin. Vocês estão prontos? E, com isso, me acompanhem para dar as boas-vindas ao vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance. Obrigado. Obrigado a todos. Bem, antes de tudo, quero agradecer, por favor. Obrigado, pessoal. Podem se sentar e... vocês sabem, o serviço secreto está um pouco nervoso, porque eu disse para eles que esse pessoal do Bitcoin gosta muito de armas. Mas... Eles também gostam muito do presidente e do vice-presidente dos Estados Unidos. Então acho que estamos bem. Então, primeiro preciso agradecer ao David Bailey. Sou grato por tudo que você fez pela comunidade do Bitcoin. Obrigado, em especial, pelo que você fez por mim e pelo presidente, nos ajudando a ir da candidatura até a Casa Branca. Porque nós fizemos, eu acho, muita coisa boa nesses últimos 120 dias e eu não acho que teríamos conseguido sem o apoio do David. Quero também agradecer aos irmãos Winklevoss, Tyler e Cameron. Esses caras estão por aqui em algum lugar. Quem eu tenho que dizer? Tyler e Cameron. Eu acho que realmente ajudaram a romper a barreira no Vale do Silício. Porque, se você lembrar, voltando para junho ou julho do ano passado, parece que faz uma eternidade, mas não tem nenhum ano, quando no Vale do Silício, sabe, as pessoas sussurravam em particular que iam apoiar o Donald Trump para presidente. Eles falavam sobre o fato de que os democratas tinham enlouquecido demais, que a gente precisava tirar o Gary Gensler de lá de qualquer jeito, mas não estavam exatamente dispostos a dizer, pelo menos não publicamente, que iam dar o grande passo e apoiar Donald J. Trump. E Cameron e Tyler Winklevoss, eu acho que foram alguns dos primeiros nomes grandes do Vale do Silício a dar esse passo, e uma porção de gente veio atrás deles. Então, Cameron e Tyler, obrigado por isso. E claro, quero agradecer ao pessoal da Coinbase, aos organizadores deste evento e a todos que tornaram esse evento incrível possível. É ótimo estar aqui com o Bitcoin a 108 mil, pelo menos quando conferi hoje de manhã. E como vice-presidente dos Estados Unidos, é ótimo estar aqui.
Agora, vocês sabem que eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente interessante no meu trabalho. Mas já faz um bom tempo que eu não vou a uma conferência com esse nível de energia. Quero dizer, poxa, vocês vieram aqui às 9 da manhã depois de uma noite longa, tenho certeza, em Las Vegas. Não dá para fazer isso sem muita energia boa. Mas eu prometo que não estou dizendo isso só para valorizar minhas próprias meme coins. Mas eu acho que, na verdade, é errado chamar isso apenas de uma conferência. Isso não é uma conferência de pessoas. Isso é um movimento. E eu tenho orgulho de estar aqui com vocês hoje. E eu acredito que esta conferência, esse movimento de pessoas, é onde o futuro das criptomoedas neste grande país será decidido. Então vamos começar deixando uma coisa muito clara. Esse futuro vai ser decidido pelo povo, por vocês, não por burocratas não eleitos. Como vocês provavelmente já sabem, hoje temos aqui um time de estrelas, incluindo vários dos meus colegas do governo Trump. David, Bo, Esther, sei que vocês estão aí. É ótimo estar entre tantos amigos e aliados. Então, quero falar por alguns minutos sobre algumas coisas e quero comentar um pouco sobre o que fizemos no governo Trump. Quero fazer um resumo do que esta administração está fazendo em relação à política de ativos digitais, mas também quero falar sobre alguns dos princípios que nos ajudaram a orientar enquanto desenvolvíamos essa política. Mas antes disso, quero falar sobre por que sou pessoalmente otimista em relação ao cripto e o que isso significa para o povo americano. Agora, as pessoas me perguntam por que costumo ser otimista em relação ao futuro da inovação neste país. Passei tempo suficiente no Vale do Silício para reconhecer a diferença entre uma boa tecnologia, aquela que aumenta nossa produtividade, enriquece nossas vidas, nos conecta ao mundo real e complementa nosso dia a dia. Essa é a boa tecnologia, mas também existem algumas tecnologias ruins por aí. E quando se trata de cripto, acho que os últimos anos deixaram claro que estamos falando de uma inovação genuína, construída de baixo para cima, que já está melhorando o bem-estar de dezenas de milhões de nossos concidadãos. Acredito que 50 milhões de americanos possuem Bitcoin e acredito que esse número vai chegar a 100 milhões em pouco tempo. Mas não se trata apenas do Bitcoin e do valor que foi gerado, da riqueza que foi criada para tantos milhões de nossos concidadãos. Por meio das finanças descentralizadas, o cripto transformou a forma como os americanos realizam transações entre si. Isso ampliou o acesso à bancarização para muitos que talvez não tivessem essa oportunidade de outra forma. E todo santo dia, sinto que vejo algum novo uso revolucionário da tecnologia blockchain, seja na gestão de cadeias de suprimentos, seja em hospitais, ou até mesmo mudando a forma como rastreamos e armazenamos os registros de saúde privados dos pacientes. Mas para cada uma dessas novas aplicações inovadoras, também sinto que existe um elemento extremamente conservador de valor na tecnologia cripto, que é o seu papel como proteção. O cripto é uma proteção contra políticas ruins vindas de Washington, não importa qual partido esteja no poder. É uma proteção contra a inflação galopante que corroeu a taxa de poupança dos americanos nos últimos 4 anos. E como todos vocês sabem muito bem, é uma proteção contra um setor privado que está cada vez mais disposto a discriminar consumidores com base em suas crenças básicas, incluindo suas posições políticas. Isso inclui, é claro, o fechamento de contas bancárias de usuários por defenderem a segunda emenda ou por terem ligação com o primeiro governo Trump. No Canadá, o governo fez o mesmo para acabar com aqueles grandes protestos dos caminhoneiros em 2022. Menos de uma semana depois, eles conseguiram. Os protestos acabaram. Mas talvez o mais importante, vejo as criptomoedas como uma proteção contra uma das tendências mais perigosas da era digital, tanto no setor público quanto no privado. E isso é o fato de que as elites, em vez de inovarem por conta própria, preferem simplesmente tomar e cooptar tecnologias de ponta para impor seu controle sobre outras pessoas.
E eu sei que todos aqui nesta sala acreditam nisso, e isso não é o Bitcoin. Nunca será o Bitcoin. E vocês vão garantir que isso nunca aconteça. Mas como vocês sabem, agora temos um novo xerife na cidade. Porque depois de 4 anos de maus-tratos e hostilidade aberta liderada por reguladores e legisladores democratas, este país tem uma escolha. Vamos conduzir nossa nação para um futuro de soberania financeira, inovação e prosperidade? Ou vamos deixar que burocratas não eleitos e concorrentes estrangeiros escrevam as regras por nós? E estou aqui hoje para dizer, alto e claro, que com o presidente Trump, o setor de cripto finalmente tem um campeão e um aliado na Casa Branca. Na nossa administração, entendemos todo o potencial da indústria de ativos digitais, não apenas como um investimento, não apenas como uma tecnologia chamativa, mas como um símbolo e motor da liberdade individual para todos os nossos cidadãos. E estamos dedicados a garantir que essa promessa seja cumprida. Do nosso ponto de vista, as pessoas nesta sala são os pioneiros digitais da economia americana. E é por isso que nossa administração está fazendo algo um pouco incomum em Washington. Estamos ouvindo todos vocês enquanto desbravam o caminho da inovação. Os inovadores nesta sala estão melhorando a vida das pessoas. Vocês estão ultrapassando limites e resolvendo problemas, trazendo uma transparência sem precedentes para a forma como fazemos negócios. E, do nosso ponto de vista, todos vocês merecem um nível semelhante de transparência e clareza e, acima de tudo, merecem respeito e apoio do seu governo, e não burocratas tentando derrubá-los. Agora, isso significa algumas medidas concretas e substanciais. E, claro, o primeiro e mais importante desses passos é direto ao ponto. Precisamos limpar os destroços que a última administração nos deixou. E desde o primeiro dia, é exatamente isso que temos tentado fazer. Nossa administração prioriza eliminar as regras, a burocracia e a postura legalista que vimos serem direcionadas ao setor de cripto pelos nossos antecessores. Estamos acabando com a instrumentalização das regulamentações federais contra essa comunidade. Para ser claro, a Operação Chokepoint 2.0 está morta e não vai voltar sob a administração Trump. E, aliás, é uma loucura que isso tenha sido sequer controverso. A ideia de usar o poder regulatório do governo para esmagar uma indústria e pessoas que defendiam uma opinião que você não gostava. É insano. Mas deixem que minhas palavras hoje sirvam como a Operação Chokepoint. Deixem que eu faça o seu obituário. Agora, este é o meu compromisso com cada pessoa aqui. Vocês nunca verão esta administração tentando prejudicar sua comunidade ou diminuir o impacto que ela teve na economia. Em vez disso, rejeitamos o legado do governo Biden de morte por 1000 ações de fiscalização. Rejeitamos os reguladores. Talvez a coisa mais importante que fizemos por esta comunidade, rejeitamos os reguladores e demitimos Gary Gensler, e vamos demitir todos que forem como ele. E sabemos que pessoas como Gary Gensler, o jogo que eles jogaram foi que, sob o pretexto de proteção ao consumidor, atacaram todo e qualquer esforço para democratizar nossos mercados financeiros. E isso acabou. América, eu cresci numa família de classe trabalhadora. Eu acredito que a América é um lugar onde qualquer um deve poder fazer fortuna, não importa onde você tenha crescido, qual diploma você tenha ou não tenha. E, nos últimos anos, é difícil pensar em um lugar melhor para fazer isso do que aqui mesmo, na indústria de ativos digitais. Agora, nosso segundo passo substancial é tentar criar uma estrutura legal clara e pró-crescimento para as stablecoins neste país. E eu sei que temos alguns aliados sólidos no Congresso. A Cynthia Lummis está por aí hoje ou ela já foi embora?
Ela já foi. Bom, sabe, eu deveria ter jantado ontem à noite com a Cynthia Loomis. Ontem tivemos um pequeno evento e eu olhei em volta e disse, onde diabos está a Cynthia Loomis? E alguém disse, bom, ela tem um jantar que precisava ir. E eu falei, eu sou o vice-presidente. A menos que ela esteja jantando com o presidente. A Cynthia não tem desculpa para faltar a este evento. Mas nós adoramos a Cynthia. Eu sei que ela é uma das grandes defensoras da sua indústria no Congresso dos Estados Unidos. Agora, eu sei que, liderados pela Cynthia e outros grandes legisladores, o Congresso está trabalhando duro para aprovar o Genius Act e levá-lo à mesa do presidente o mais rápido possível. E isso é um passo importante. E há um bom motivo para isso, porque a incerteza regulatória neste país fez com que muita atividade de stablecoin fosse para o exterior nos últimos anos. Ontem, alguém me disse, que o Bitcoin fez tanto nos últimos anos, enfrentando tantos obstáculos. Não seria ótimo se tivéssemos um governo que desse um empurrão para uma das indústrias que mais crescem no nosso país? E é exatamente isso que queremos fazer. E, uma vez que o Genius Act seja aprovado, ele está pronto para expandir enormemente o uso de stablecoins como sistema de pagamento digital para milhões de americanos. Isso também vai proteger os detentores de moedas e trazer ainda mais transparência para o mercado. E deixe-me ser enfático em mais um ponto. Neste governo, nós não achamos que as stablecoins ameaçam a integridade do dólar dos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Na verdade, nós as vemos como um multiplicador da nossa força econômica. Stablecoins atreladas ao dólar, especialmente depois que o Genius for aprovado, só vão ajudar a economia americana e só vão fortalecer o dólar americano. Então, mais uma vez, estamos otimistas de que o Senado conseguirá avançar rapidamente na aprovação de um Genius Act limpo e que a Câmara fará o mesmo em seguida. E claro, assim que isso acontecer, nosso grande presidente Trump vai sancionar a lei no minuto em que ela chegar à sua mesa. Agora, quando isso acontecer, a administração vai então focar totalmente em nossa terceira prioridade, que é implementar um marco regulatório transparente sob medida para ativos digitais, um que seja pró-inovação e que integre completamente as criptomoedas à economia tradicional. E, novamente, eu conversei com tantos de vocês nos últimos dias, e o medo constante que eu ouço, mesmo com todas as coisas boas que aconteceram nos últimos meses, o medo constante que eu ouço é que ainda existe essa percepção de que os ativos digitais não são bem-vindos na economia tradicional. E deixem-me garantir a vocês que nosso esforço para mudar essa política é justamente para mudar isso. Queremos que nossos compatriotas americanos saibam que as criptomoedas e os ativos digitais, especialmente o Bitcoin, fazem parte da economia tradicional e vieram para ficar. Agora, acreditamos que a maneira de fazer isso por meio da legislação, porque, novamente, eu espero que nosso partido esteja no comando por muito tempo, mas nada é garantido na política. Portanto, a melhor maneira de garantir que as criptomoedas façam parte da economia tradicional é por meio de um projeto de lei de estrutura de mercado que valorize e não restrinja o valor extraordinário que o Bitcoin e outros ativos digitais representam. Neste momento, neste Congresso e com esta administração, temos uma oportunidade única em uma geração de liberar a inovação e usá-la para melhorar a vida de inúmeros cidadãos americanos. Mas, se não conseguirmos criar clareza regulatória agora, corremos o risco de empurrar essa indústria de 3 trilhões de dólares para o exterior, em busca de uma jurisdição mais amigável, e o presidente Trump vai lutar para garantir que isso não aconteça. Pense nisso. Ao estabelecer regras inteligentes e pró-inovação, também podemos garantir que os democratas ou qualquer outra pessoa nunca mais travem uma guerra contra a comunidade cripto. Bom,
Já estourou meu tempo aqui, mas antes de voltar para Washington, deixe eu compartilhar com vocês alguns conselhos e algumas reflexões sobre para onde essa indústria está indo. Essa é a perspectiva de um político, então leve isso pelo que vale. Talvez um pouco menos do que um Bitcoin hoje em dia. Mas deixe eu dizer algumas coisas. Primeiro de tudo, eu me lembro quando concorri ao Senado pela primeira vez. Foi a primeira vez que entrei para a política, lá em 2022. E uma das frustrações, sinceramente, que eu tinha com a comunidade cripto, como alguém que era uma das únicas pessoas concorrendo a um cargo público que realmente possuía Bitcoin, e eu ainda tenho uma boa quantidade de Bitcoin hoje. Pense sobre isso. E isso foi durante aquela campanha. Isso é 2021 e 2022. Parece que faz uma eternidade, mas foi só há 4 anos. É que eu percebi o que tantos defensores do Bitcoin perceberam, que era o que a administração Biden estava fazendo. O que Gary Gensler estava fazendo era um desastre. E mesmo assim não parecia haver nenhuma organização de verdade fazendo oposição a isso no nível político. E deixe-me dizer que parte do motivo de eu estar aqui, parte do motivo de Bernie Marino ter derrotado Sherrod Brown na campanha para o Senado no ano passado é porque vocês se organizaram e se envolveram na política americana. E eu sou grato a vocês por isso. Mas há uma lição a ser tirada dessa experiência, que é, a menos que vocês se envolvam na política, a política vai ignorar essa indústria. Agora, vocês deram um grande passo em 2024. E vou dizer para vocês, toda vitória que conquistamos é apenas uma vitória provisória. Sabe, um dos meus grandes mentores no Vale do Silício sempre me dizia que, o Bitcoin, que a comunidade cripto era sobressaída e a inteligência artificial era sobre vós. Bem, eu sei que muita gente dessa comunidade em 2024 escolheu a vós. Vocês escolheram se manifestar e escolheram se envolver. E eu acredito que vocês mudaram a direção, o rumo do nosso país por causa disso. Mas vocês precisam continuar escolhendo a voz. O Bitcoin, claro, as pessoas chamam de ouro digital. Mas enquanto o Bitcoin é digital, nenhum de vocês é. Nenhum de nós é. O que acontece no mundo da política, o que acontece no mundo da burocracia, vai afetar até mesmo as tecnologias mais transformadoras e valiosas se não tomarmos as decisões certas. Então, o primeiro conselho, a primeira coisa que eu pediria a vocês é que peguem esse impulso do envolvimento político de vocês em 2024 e levem adiante para 2026 e além. Não ignorem a política, porque eu garanto a vocês, meus amigos, a política não vai ignorar essa comunidade. Nem agora, nem no futuro. A segunda coisa que eu quero colocar aqui é que precisamos começar a pensar nas implicações estratégicas de longo prazo do Bitcoin. O Bitcoin pertence a cerca de 50 milhões de americanos. Muitos americanos ganharam muito dinheiro, criaram muita riqueza para si mesmos, e isso é algo ótimo. Mas eu realmente acho que o caminho do Bitcoin é se tornar um ativo estrategicamente importante para os Estados Unidos na próxima década. E essa é uma das razões pelas quais o presidente Trump, com a ajuda do nosso grande guia de inteligência artificial, David Sacks, foi uma das razões pelas quais começamos a reserva de Bitcoin. Por que queremos começar a colocar em prática a importância estratégica do Bitcoin para o governo dos Estados Unidos? Sabemos que a RPC não gosta de Bitcoin, a República Popular da China não gosta de Bitcoin. Bem, deveríamos nos perguntar por que isso? Por que o nosso maior adversário é tão contrário ao Bitcoin? E se a República Comunista da China está se afastando do Bitcoin, então talvez os Estados Unidos devam se aproximar do Bitcoin. E essa é uma das coisas que vamos fazer. Mas não se trata de um vice-presidente subindo aqui apenas falando com vocês. A forma como o Bitcoin está envolvido no futuro estratégico do nosso país precisa ser uma conversa de mão dupla. Então, quando falo sobre se envolver na política, uma das coisas que vocês precisam fazer é continuar nos dando feedback e continuar nos mostrando de que maneiras o Bitcoin pode desempenhar um papel positivo no futuro estratégico deste país.
Eu sei que o Bitcoin Policy Institute está trabalhando exatamente nesse tema agora, mas todos vocês precisam estar envolvidos nessa conversa. Porque eu acho que nenhum de nós quer acordar daqui a 10 anos em um país menos rico e menos próspero porque tomamos decisões ruins hoje. Nós vamos tomar as decisões certas, mas isso depende de vocês fazerem parte da conversa. Então, participem dessa conversa. E aqui está o terceiro pensamento que eu quero deixar com vocês. Sabe, uma das formas como você ouve isso ser dito é que a cripto é fundamentalmente uma tecnologia conservadora ou de direita, e a inteligência artificial é fundamentalmente uma tecnologia de esquerda ou comunista. Agora, eu acho que isso exagera um pouco dos dois lados, mas existe um elemento fundamental de verdade nisso. Agora, eu não tenho participado das operações do dia a dia de uma empresa de tecnologia há cerca de 4 anos, desde que entrei para a política pela primeira vez. Mas o que eu percebi é que pessoas muito inteligentes e de direita no setor de tecnologia tendem a se interessar pelo Bitcoin e pelas criptomoedas, enquanto pessoas muito inteligentes e de esquerda no setor tendem a se interessar mais por inteligência artificial. Novamente, isso é uma generalização grosseira, é um exagero, mas existe um elemento de verdade nisso. Mas o que eu pediria a todos vocês é que lembrem que o que acontece com a inteligência artificial vai, de fato, afetar para o bem e para o mal, o que acontece com o Bitcoin. E, claro, o que acontece com o Bitcoin também vai afetar muito o que acontece com a inteligência artificial. Então, embora esta seja certamente uma conferência sobre Bitcoin, e eu sei que todos nós temos orgulho do que vocês conquistaram nos últimos 10 anos, meu conselho final é que vocês fiquem atentos e se envolvam com o que está acontecendo na inteligência artificial, porque eu não quero que o Bitcoin seja negativamente afetado pelo que acontecer na inteligência artificial. E, mais importante ainda, eu não quero que os Estados Unidos sejam negativamente afetados pelo que acontecer na inteligência artificial. E a melhor maneira de garantir que pessoas inteligentes estejam participando da conversa sobre inteligência artificial é garantir que o Bitcoin faça parte da conversa sobre inteligência artificial. Nossa administração está comprometida com isso. Quero que vocês também estejam comprometidos com isso. Só quero dizer que, nos próximos anos do governo Trump, já conquistamos muito, mas temos planos para continuar avançando bastante para essa indústria e para o povo americano que depende dela. Todo o governo, nós vamos precisar da ajuda de vocês, vamos precisar da orientação de vocês, vamos precisar do incentivo de vocês e, às vezes, sim, porque isso é política, nossos políticos vão precisar da pressão de vocês. Então, aproveitem essa semana, mas mantenham a pressão. E nós vamos fazer grandes coisas juntos pela nossa indústria, mas, mais importante ainda, pela causa da liberdade individual e pelos Estados Unidos da América. Que Deus abençoe vocês e obrigado por me receberem. Olá, Detroit.